Turma, então retomando as nossas atividades, essa semana o tema abordado ainda é o período regencial de 1831 a 1840 e as atividades propostas elas estão em torno de alguns trechos, né, e imagens que vocês, ao fazer a leitura, vocês vão ampliando as informações que nós estamos estudando, né? Então, dentro do Brasil Império, o período regencial ele é marcado por uma divisão política dos poderes, aonde percebemos que a figura do imperador ela vai dar lugar a um grupo de elite que vai governar o país por um período aí de 9 anos, né? Dividindo esse período em 4 fases, né? A trina provisória, a trina permanente, a regência de uma pessoa só, que é a Una de Feijó, e depois a Una de Araújo. E cada uma delas traz uma característica específica, né? Quando a gente olha para a trina provisória, né, que marca a abdicação de Dom Pedro I, né, e seguindo o que a Constituição de 1824 propunha, né, os moderados, o partido moderado, ele assume o poder para organizar as eleições para os regentes permanentes, para acabar com os conflitos políticos que estavam surgindo ali entre os restauradores, os liberais e os moderados, né? Então, a partir daí, nós vamos ter uma regência trina, né, de 3 pessoas, cada qual, né, lutando ali para permanecer, né, no poder através dessa disputa política. Então vai criar-se um gabinete ministério conservador, né? O Ministério da Justiça vai ser comandado pelo padre Diogo Antônio Feijó, que ficou responsável, né, para evitar revoltas que ameaçassem a ordem nacional, né? E aí o Feijó ele vai instituir a Guarda Nacional, que nós já vimos, é uma milícia controlada por representantes da elite local, né, os grandes fazendeiros, que compravam o título de coronel, e nesse momento a gente percebe que esses políticos regionais, que eram os grandes latifundiários brasileiros, os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, com esse título de coronel, ele passa a controlar e manipular as eleições. Nesse período também acontece a promulgação do ato adicional, né, onde as províncias passam a ter assembleias próprias, né, ou seja, ela passa a ter uma organização política legislativa própria, que seria a Câmara dos Vereadores. Apesar dessa Câmara, ela já existir desde o período colonial, só que não tinha autonomia, né? Então agora, preservando o interesse das elites locais, as cidades elas passam a contar com a Assembleia Legislativa mais autônoma. Então a cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma região politicamente autônoma, né? E esse ato adicional ele também extingue o poder moderador, né? E o governo regencial deveria ser comandado por apenas um único regente. Aí sim, nós vamos deixar aquela briga entre os 3 e apenas um vai administrar, né? Então, ali já está assemelhando o que a gente entende que seria o cenário político atual, né? Onde apenas um representante político dentro das eleições que aconteciam, né? Então, no período da regência Una de Feijó, né, intensifica a participação das elites no quadro político, né, do desenvolvimento do país, né, principalmente em torno do café. As tendências políticas progressistas dos liberais e regressistas de orientação conservadora é formado por grandes donos de terra, comerciantes e funcionários públicos. Aqui a gente percebe o desenho da coalizão política em torno das elites, né? Ou seja, quem vai comandar o cenário político a partir de 1835, 1837 até os dias de hoje é esse grupo, né? Os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, né? E eles vão
montar um sistema político que favoreça eles sempre estarem no poder, né? Então é muito interessante entender essa formulação da estrutura política, porque hoje às vezes a pessoa fica brigando em torno de uma ideologia, mas por trás disso existe um sistema político antigo, né, que preserva o interesse dos grandes proprietários de terras e dos grandes empresários. E esse governo de Feijó, ele é marcado por um dilema, né, de representação política e da centralização de poderes, né? Isso vai abrir um precedente para as diferentes revoltas, porque veja bem, né, a partir do momento que ele centraliza o poder na mão de uma pessoa só e passa a ditar as regras do governo, isso vai insatisfazer grupos sociais por todo o Brasil, e aí então vai deflagrar inúmeras revoltas regenciais aí. E depois nós temos a regência Una do Araújo de Lima, de 37 a 40, né? Com inúmeras revoltas, o Feijó vai renunciar, né? Então o Ministério da Justiça ele vai ser composto por um conservador, né, regente de Araújo de Lima, representando o retrocesso das conquistas liberais, né? Por exemplo, como aprovação do ato adicional. Então vai ser homologada em 1840 uma lei interpretativa do ato adicional. E essa reforma, as províncias vão perder parte das suas atribuições políticas e administrativas. O governo central teria o direito de nomear funcionários públicos e funcionários da polícia e da justiça. Aí, com a renúncia de Feijó, que era liberal, e agora tendo um conservador no poder, tudo que foi construído politicamente vai ser desfeito, né? A autonomia das cidades vão diminuir, né? E então a gente vai ver que as revoltas vão se ampliar, né? E os liberais, né, eles vão se unir ali em torno de um projeto de colocar Dom Pedro II no poder de novo, porque eles estavam vendo que estavam perdendo prestígio político. Então os liberais, depois da renúncia de Feijó, eles ficaram presos na mão dos conservadores e eles viam que não tinha condições de voltar ao poder, e por isso eles criaram um projeto, né, de antecipação da coroa de Dom Pedro II, dando um golpe da maioridade, porque a lei falava que Dom Pedro II só podia assumir o poder com 18 anos, mas ele estava com 14 para 15 anos, e aí ele pegou... fez um documento político dando um golpe da maioridade. Dom Pedro II vai assumir o poder, porque a camada liberal queria voltar a fazer parte do processo político, e como ela estava excluída, ela via na possibilidade de se colocar Dom Pedro II no poder, como ele ainda era um adolescente, conseguiria manipular as situações ali, e o que foi feito, né? Golpe da maioridade, e colocou então Dom Pedro II à frente do poder. Então o texto traz ainda, né, menções, né, em relação a esse cenário, né? E depois vocês têm um outro quadro das revoltas regenciais, as causas, né, quem fazia parte, que é a base social, o que elas tinham em mente, né, o projeto político, a importância de cada uma delas e o desfecho, né? Boa parte dessas revoltas, elas não tiveram as suas ideias atendidas, muito pelo contrário, foram fortemente repreendidas, né? Líderes foram mortos, né? Então há um período assim de contestação política, mas que provocou uma mudança no cenário político, com a colocação de Dom Pedro II no poder. E aí vocês têm as atividades, né? Quais as mudanças colocadas em prática pela aprovação do ato adicional de 1974. Então, no primeiro quadro fala sobre o ato adicional, e vocês vão fazer essa cópia. O que era a Guarda Nacional e suas funções, também estão dentro do primeiro quadro, mas vocês já devem ter lembrado o que significa essa Guarda Nacional que nós vimos na aula anterior. Sobre as revoltas regenciais, tinha uma que era de caráter elitista, ou seja, só a elite que foi responsável por ela. Então, no segundo quadro, vocês vão ver ali, ó, né,
que a Sabinada, não aconteceu na Bahia, era um movimento elitista político, tá? Então, é a letra A. A letra B, a forma como o governo proposta pela maioria das revoltas. Ambas queriam uma forma de governo diferente. Qual era esse? Então, se vocês for olhar ali, ó, a base social e o projeto político que elas tinham, fala qual que era esse sistema de governo, que é a república, né? Eles não queriam mais a monarquia, queria a república, que seria repartimento do governo com a população, mas com a população elítica, né? A importância histórica de cada uma delas também está nesse quadro, né? E aí vocês vão fazer, né, um levantamento da importância de cada uma delas. E a partir daí, né, vocês têm uma quarta questão que já é de múltipla escolha. Aí vocês vão perceber que a questão número 4, ela fala sobre o resultado da discussão e aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro representou o quê? Né? Com o golpe da maioridade que Dom Pedro II vai ascender ao poder, o que é que vai acontecer? O que representou isso? Né? Então isso foi uma vitória do bloco partidário liberal, né? Que, vendo que ele tinha perdido prestígio político no período regencial, eles viam na possibilidade de colocar Dom Pedro II no poder e ter algum privilégio com isso. Na questão 5, né, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado por quê? Né? Pela redefinição do poder monárquico, né? E pela formação dos partidos políticos sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Ou seja, dentro do período regencial, houve a redefinição do poder monárquico, né, com a volta de Dom Pedro II para o poder, né, a formação e a instalação dos partidos políticos no cenário do Brasil, sem que alterasse as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Ou seja, quem é que tinha o poder ali eram realmente as grandes elites, tá? E para finalizar, né, vocês têm aí uma charge que é trabalhada essa semana, 7 de setembro, né, um dia histórico, e que a gente está dentro do curso de estudo, e com base, né, no que vocês estudaram, na atual situação que a gente está vivendo, respondo essa questão: será que somos realmente independentes? Né? Qual que é o conceito de independência para vocês? Né? Será que o Brasil é um país independente? Será que o povo brasileiro é um povo independente? Como é que vocês enxergam essa situação?